Hoje, dando sequência ao nosso assunto de métodos determinísticos 2, abordando os assuntos da aula 14 e 15, nós vamos falar sobre as integrais definidas. Então eu separei aqui alguns exercícios que a gente vai estar praticando, né? O primeiro serão três integrais definidas que nós vamos estar resolvendo. Depois tem um exercício de aplicação direta da matéria, que é, segundo esse texto aqui, na comercialização de um produto por determinada empresa, a receita marginal é dada por uma equação e o custo marginal por outra, e a empresa desejava saber que no intervalo entre 1 e 5 produtos qual seria a variação da receita, a variação do custo e a variação do lucro. Então, começamos pela resolução do primeiro exercício, a letra A, que nós temos a integral definida entre o intervalo de menos 1 e 2, da seguinte função: 1/3 de x5 mais 2x elevado a 4 mais 1 dx. Então, vamos à solução dela. Bem, é bom e importante a gente ressaltar que essa função ela pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. Logicamente, colocamos a constante para o lado de fora, 1/3 da integral de x à quinta dx, mais 2 integral de x à quarta, mais 1 integral de dx. Ao resolvermos a integral de x à quinta, nós teremos x à sexta, a integral de x à quarta, nós teremos x à quinta sobre 5, e a integral de dx é x. Isso tudo no intervalo entre menos 1 e 2. Então, como nós temos aqui 1/3 de x 6 sobre 6, nós podemos multiplicar os denominadores. Então, 3 vezes 6 vai ser 18. Então, nós temos x à sexta sobre 18. 2x à quinta sobre 5, mais x no intervalo entre menos 1 e 2. Agora vai ser a parte algébrica da resolução, que é, primeiramente, aonde tem x, nós vamos substituir por 2, e diminuir de onde tem x, nós vamos substituir por menos 1. Isso tudo, nós teremos o valor de, no primeiro, quando era por 2, nós iremos encontrar 1.652 sobre 90 mais 121 sobre 90. Isso nos dá o resultado de 1.773 sobre 90, que equivale a aproximadamente 19,7. A letra B é a integral de 1 a 3 de 1 sobre x dx. Bem, primeiro de tudo, nós temos que entender que 1 sobre x equivale a você escrever dx sobre x, porque 1 vezes dx vai dar dx. Nós já sabemos lá da resolução de integrações por substituição que a integral de du sobre u é igual a logaritmo neperiano de u mais c. Então, nós podemos resolver a integral de dx sobre x como sendo o logaritmo neperiano de x no intervalo entre 1 e 3. Que teremos logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 1. Como o logaritmo neperiano de 1 equivale a 0, nós vamos ter como resposta logaritmo neperiano de 3. E assim está resolvida a nossa questão. A letra C é um pouco mais elaborado. Nós temos a integral de 0 a 4 de x mais e elevado a 2x dx. Bem, lembrando que dessa forma com que a função está escrita, nós podemos reescrevê-la como sendo a integral de x dx mais a integral de e elevado a 2x dx, que eu vou chamar de 1 e 2. Resolvendo a primeira parte, a parte 1, eu tenho que a integral de x dx vai ser resolvida como sendo x2
x ao quadrado sobre 2 mais c. Não estou aqui resolvendo ela como integrais definidas, mas sim primeiramente como indefinidas, depois eu vou eliminar o c e vou colocar o intervalo da substituição. A integral de e elevado a 2x du equivale a eu escrever a integral de e elevado a u du. Como chamamos u de 2x, a derivada de u é 2dx. Mas eu não quero 2dx, eu só quero dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o du por 2 e terei o dx. Então, eu vou reescrever a minha integral como sendo metade da integral de e elevado a u du. Que eu já sei que o resultado de e elevado a u du vai ser e elevado a 2x mais c. Então, metade de e elevado a 2x mais c é o resultado da integral número 2. Agora, vou unir as duas soluções, a solução 1 e a solução 2, e tenho que é x ao quadrado sobre 2 mais e 2x sobre 2, no intervalo de 0 a 4. Cuidado, quando você tem o x, uma parte do intervalo como zero, não pense você que eu não tenho que diminuir nada de zero. Cuidado, porque como nesse caso aqui, o e é um número, é uma constante, toda constante quando você eleva a zero, você tem um resultado que é 1. Então, quando nós substituímos os valores de x por 4 e por 0, nós temos essa composição aqui. 4 elevado ao quadrado sobre 2, mais e elevado a 8 sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais e elevado a 0 sobre 2. Que vai me dar 16 por 2 vai me dar 8. E elevado a 8 sobre 2, menos 0 mais meio. Tá? Porque e elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, venho agora para o meu resultado, que vai ser 8 mais e elevado a 8 sobre 2 menos meio. Ao simplificar a minha solução, eu encontro 8 mais e elevado a 8 menos 1 sobre 2. Bem, agora da segunda atividade, que nós temos lá um enunciado que fala sobre a comercialização de um produto, que tem a receita marginal dada por uma equação, o custo marginal. Ele deseja saber a variação da receita e a variação do custo. Vamos à solução. A variação da receita é entre 1 e 5 produtos vendidos. E eu tenho que a receita marginal é dada pela equação menos 20Q mais 200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integração da minha função no intervalo entre 1 e 5. Então, eu tenho lá menos 20Q mais 200 dQ. Ao abrirmos a coisa, nós teremos 20 menos 20Q ao quadrado sobre 2, mais 200Q no intervalo entre 1 e 5. Aqui eu tenho 20 com 2, eu posso cortar e eu vou ter menos 10Q mais 200Q. Ao substituir o valor de Q por 5 e depois por 1, vou ter essa situação que me vai levar 5 ao quadrado é 25, vezes 10 dá 250. 5 vezes 200, 1000. 1 ao quadrado é 1, vezes 10 é menos 10. E 200 é 200, continua sendo 200 que multiplicou por 1. Então eu tenho aqui menos 250 mais 1000 vai ser 750. E menos 10 mais 200 vão ser 190. Então 750 menos 190, que é igual a 560. Então eu posso afirmar que a receita variou em 560 unidades monetárias nesse período entre 1 e 5 produtos. Para a resolução da letra B, que é a variação do custo, eu tenho a mesma sequência de raciocínio. Pego a minha função, 20Q, que é a função custo marginal,
faço a derivação dela, tenho 20q sobre 2, que eu posso cortar, vai dar 10q ao quadrado de 1 a 5. Aonde tem q eu substituo por 5, depois substituo por 1, vou ter 250 menos 10, que equivale a 240, ou seja, o custo da empresa variou 240. A terceira parte, eu teria duas formas de fazer. Como eu já tenho a receita e já tenho a variação do custo, era só diminuir um do outro, porque isso representa o custo, o lucro. Ou seja, lucro é igual a receita menos custo. Se eu quiser tirar dos 560 aos 240, eu já vou ter a resposta, mas posso também usar as duas funções. A função lucro é a função receita, menos 20q mais 200, menos a função custo, que é 20q, que vai me dar a função lucro, que é menos 40q mais 200. Ao usar o intervalo de 1 até 5, eu tenho como resultado 320. Portanto, o lucro evoluiu em 320 unidades no período entre 1 e 5 produtos vendidos. Agora nós temos o terceiro exercício, que é determinar a área da região entre duas funções, f de x, que é igual a 2 menos x ao quadrado, e g de x, que é igual a menos x. Para cálculo de área de uma região no plano, nós podemos usar a integração. Então, como que isso será feito? Eu tenho as duas funções, 2 menos x ao quadrado e menos x. Para eu saber em qual intervalo essas duas funções se interceptam, para eu poder trabalhar com o intervalo para eu calcular essa área, eu vou fazer f de x, a integral de f de x menos a integral de g de x. Mas para eu saber os dois pontos em que elas se interceptam, que é o ponto A e o ponto B, eu vou ter que igualar as duas funções. Igualar f de x com g de x. Aí eu tenho uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, eu tenho os dois pontos, menos 1 e 2. Então, eu posso simplesmente fazer a integração de 2 menos x2 mais x dx no intervalo entre menos 1 e 2. Então eu tenho a integral de x é x2 ao quadrado. A integral de 2 vai ser 2x. E a integral de menos x2 vai ser menos x3 sobre 3. Entre menos 1 e 2, que são os pontos A e B que eu defini ao igualar as duas funções. Para saber onde que elas se interceptam. Ao substituir o valor de x por 2 na função da integração e o valor de menos 1, chegamos à seguinte situação: 10 terços mais 7 sextos. Que ao resolvermos vai dar 27 sobre 6, que são múltiplos de 3, que vai dar 9 sobre 2, que é igual a 4,5 como resposta. E por último, nós temos aqui a integração entre 0 e 2 de 2x ao quadrado, que multiplica raiz de x3 mais 1 dx. Vamos à solução dela. Isso equivale a dizer que esse 2 pode vir para o lado de fora da integração, e eu tenho a integração de x2 mais raiz quadrada de x3 mais 1. Então, eu posso escrever isso dessa forma e posso trazer esse x2 para o lado de cá. Por que eu quero trazer ele para o lado de cá? Porque essa informação aqui do x dx vai ser muito útil na hora que eu fizer a substituição. Eu vou chamar o x3 mais 1 de u. E tenho que du, ou seja, a derivada disso aqui vai ser 3x2 dx. x2 dx é quem? É meu du. Mas eu não tenho só x2 dx aqui, eu tenho 3x2 dx. Então esse 3 tem que vir para cá, dividindo.
Então eu posso dizer que a raiz cúbica de x3 mais 1, que multiplica x2 dx, é igual a 1/3 de raiz de u du. Essa raiz eu posso escrever como expoente. Então eu vou ter 1/3 de u elevado a meio du. Por que eu faço isso? Porque eu já sei de antemão qual é a regra para eu fazer a integração de um número, de uma função com expoente. Então vamos lá. Eu vou ter 1/3 de u elevado a meio mais 1, que vai ser 3/2, sobre 3/2. Então, essa composição aqui, u elevado a 3/2 sobre 3/2, como se trata de uma razão entre duas frações, eu vou botar, vai ser u elevado a 2/3, o denominador vem multiplicando pelo seu inverso, 2/3 de u 3/2. Então eu tenho 1/3 de 2/3 de u 3/2 mais c. Como aqui eu tenho uma multiplicação de duas funções, eu vou ter 2/9 de u 3/2, de 0 a 2. Novamente, eu vou estar substituindo aonde tem o pela função normal, que é x3 mais 1, e substituindo o valor de 2 e de 0 na função. Então eu vou ter 2/9 dessa composição aqui, que vai ser 2/9 de 9 elevado a 2/3 menos 1 elevado a 3/2. Aqui é 3/2, desculpa. 3/2. Então eu vou ter 9 elevado a 3/2 menos 1. 2/9 de 9 elevado a 3/2 menos 1, que vai ser 26. Então eu tenho 2/9 de 26, que é igual a 52/9. Mas lembra que lá no início eu tinha colocado 2 para o lado de fora? Então agora esses dois vêm para cá multiplicando. Então eu tenho 2 vezes 52/9, que é igual a 104 sobre 9, e é a solução da nossa integração.